Milionário humilhou a garçonete em alemão, e ela o calou respondendo em 9 idiomas. Roberto Tavares estava tendo o pior dia da sua vida empresarial quando chegou ao restaurante mais elegante de São Paulo. As negociações com os investidores alemães haviam fracassado completamente naquela manhã, e sua empresa estava à beira de uma crise financeira que poderia destruir tudo o que ele construiu em 20 anos de trabalho. A jovem garçonete que o atendeu parecia ter a idade da sua própria filha, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo impecável e um uniforme branco que contrastava com o avental escuro. Quando ela derramou algumas gotas de café na mesa de mármore italiana, Roberto explodiu em alemão gritando palavras que havia aprendido com seus sócios europeus. Sie sind völlig inkompetent, eine dumme Brasilianerin, die nichts versteht, berrou ele, chamando-a de incompetente e brasileira ignorante. So etwas Primitives habe ich noch nie gesehen. O restaurante inteiro parou para olhar. Os outros clientes baixaram os talheres, constrangidos com a cena que se desenrolava diante deles. Roberto continuou despejando insultos em alemão, achando que ninguém ali entenderia suas palavras cruéis. Foi então que a garçonete levantou os olhos escuros e o encarou diretamente. Sua voz saiu clara e firme. Entendo perfeitamente o que o senhor está dizendo em alemão, e posso responder em português que o senhor está sendo extremamente grosseiro e desrespeitoso, disse ela calmamente. Mas se prefere que eu responda em alemão, Ihr Verhalten ist absolut inakzeptabel und zeigt einen Mangel an Bildung und Respekt. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse reagir, ela continuou. Ou talvez prefira que eu responda em inglês. Your behavior is absolutely disgraceful and shows a complete lack of class and education. Em francês, votre comportement est absolument honteux e montre un manque total de classe. Em italiano, il suo comportamento è assolutamente vergognoso. Em espanhol, su comportamento es absolutamente vergonzoso. A cada idioma que ela falava, Roberto sentia-se menor. Os outros clientes começaram a murmurar entre si, alguns gravando a cena com seus celulares. A jovem não havia terminado. Posso continuar em mandarim se quiser, disse ela, mudando completamente para o chinês por alguns segundos antes de voltar ao português. Ou em japonês, em árabe ou em russo. Aprendi 9 idiomas trabalhando desde os 15 anos para sustentar minha família. Roberto levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Eu exijo falar com o gerente agora. Quero essa garçonete demitida imediatamente, gritou ele, sua voz ecoando pelo salão principal. Não vai precisar chamar o gerente, respondeu ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou a proprietária deste restaurante. Se o silêncio anterior foi ensurdecedor, este foi sepulcral. Roberto piscou várias vezes, como se não conseguisse processar a informação. Isso é impossível, balbuciou ele. Você é apenas uma garçonete. Era, corrigiu ela. Até 3 meses atrás, quando consegui comprar este lugar depois de trabalhar aqui por 10 anos. Meu nome é Ana Paula Ferreira, e o senhor está proibido de voltar ao meu estabelecimento. O empresário sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Aquele restaurante era onde ele fechava seus melhores negócios, onde levava clientes importantes, onde sua reputação havia sido construída ao longo de décadas. Era impossível que uma simples garçonete fosse a dona. Você não pode me expulsar daqui, protestou ele. Sou cliente VIP há mais de 15 anos. Era, repetiu Ana Paula. E durante esses 15 anos, o senhor humilhou não apenas a mim, mas cada funcionário que teve o azar de servi-lo. Eu me lembro de cada palavra cruel, de cada vez que me fez chorar no banheiro dos funcionários. Roberto olhou ao redor, desesperado. Todos os clientes o encaravam com desprezo. Alguns já estavam se levantando para ir embora, claramente desconfortáveis com a situação. Ele percebeu que vários estavam filmando e seu estômago se apertou ao imaginar aquelas imagens nas redes sociais. Escute, tentou ele baixando a voz e se aproximando dela. Houve um mal-entendido. Eu estava estressado, tive problemas nos negócios hoje. Posso compensar isso de alguma forma. Ana Paula balançou a cabeça.
Não houve mal-entendido nenhum. O senhor sempre foi assim. Lembra da vez que me chamou de burra porque demorei para anotar seu pedido? Eu tinha feito uma cirurgia de emergência no joelho e estava com dificuldade para ficar em pé. Ou quando riu de mim porque eu não sabia pronunciar direito o nome de um vinho francês. Eu tinha 17 anos e nunca havia saído do meu bairro. Cada palavra de Ana Paula era como um soco no estômago de Roberto. Ele não se lembrava especificamente desses episódios, mas sabia que ela estava falando a verdade. Para ele, os funcionários sempre foram invisíveis, objetos para descarregar suas frustrações. Ana Paula, disse uma voz feminina atrás dele. Roberto se virou e viu sua própria esposa, Helena, entrando no restaurante. Ela estava pálida e tinha lágrimas nos olhos. Helena? O que você está fazendo aqui? Perguntou ele confuso. Eu vi os vídeos, respondeu ela segurando o celular. Alguém já postou nas redes sociais. Roberto, como você pôde? Que vídeos? O pânico tomou conta dele. Helena mostrou a tela do telefone. Havia pelo menos 3 ângulos diferentes da cena. E os vídeos já tinham centenas de visualizações e comentários indignados. O empresário sentiu suas pernas fraquejarem. Eu sempre soube que você era difícil com os funcionários, continuou Helena, sua voz tremendo. Mas nunca imaginei que fosse tão cruel. Estou com vergonha de ser sua esposa. Ana Paula observava a cena em silêncio. Não havia satisfação em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e antiga. Senhora Helena, disse ela respeitosamente. A senhora sempre foi gentil comigo. Lamento que tenha que presenciar isso. Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Ana Paula, eu me lembro de você. Você sempre foi tão educada, tão esforçada. Eu deveria ter dito alguma coisa antes. Basta, explodiu Roberto. Não vou aceitar isso. Vou processar por difamação, Vai fazer o quê? Interrompeu Ana Paula. Me processar por responder aos seus insultos? Por contar a verdade sobre como o senhor me tratou durante anos? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O telefone de Roberto começou a tocar insistentemente. Era seu sócio, provavelmente já sabendo do que havia acontecido. Ele rejeitou a ligação, mas imediatamente começou a tocar novamente. Roberto, disse Helena, se aproximando dele. Vamos para casa. Precisamos conversar. Não, gritou ele. Não vou sair daqui humilhado. Sou Roberto Tavares. Eu construí um império. E agora está destruindo tudo com suas próprias mãos, respondeu a esposa. Olhe ao seu redor, Roberto. Veja o que você se tornou. Ele olhou. Realmente olhou pela primeira vez. Os clientes o encaravam com nojo e desprezo. Os funcionários que conhecia há anos desviavam o olhar, claramente desconfortáveis. O maître, que sempre o cumprimentava com reverência, estava conversando baixinho com o segurança. Por favor, sussurrou ele para Ana Paula. Eu preciso deste lugar. Tenho reuniões importantes marcadas aqui. Meus negócios... Seus negócios? Ana Paula deu uma risada amarga. O senhor nunca se preocupou com o meu sustento quando me humilhava. Nunca pensou que eu também tinha contas para pagar, sonhos para realizar. Ela se afastou dele e se dirigiu ao centro do salão onde todos podiam ouvi-la. Gostaria de esclarecer uma coisa para todos, disse ela, elevando a voz. Este estabelecimento sempre teve uma política de tolerância zero para qualquer tipo de desrespeito. Isso vale para clientes, funcionários e qualquer pessoa que entre aqui. Quero que todos se sintam seguros e respeitados em meu restaurante. Os aplausos que se seguiram foram espontâneos e calorosos. Roberto sentiu que estava tendo um pesadelo. Isso não podia estar acontecendo com ele. Ana Paula tentou mais uma vez. Podemos conversar em particular? Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Não há acordo possível, respondeu ela firmemente. O senhor teve 10 anos para me tratar com dignidade e escolheu fazer o contrário. Helena se aproximou de Ana Paula. Posso perguntar como você conseguiu comprar o restaurante? Disse ela com curiosidade genuína. Ana Paula hesitou por um momento,
mas depois decidiu responder. Trabalhei como tradutora freelance durante todas as noites e fins de semana dos últimos 10 anos. Economizei cada centavo. Vivi na casa da minha mãe, não comprei roupas novas, não saí para me divertir. Cada moeda que ganhei foi guardada para este momento. Mas isso deve ter custado uma fortuna, insistiu Helena. 2,5 milhões, confirmou Ana Paula. Demorei uma década para juntar essa quantia, trabalhando às vezes 18 horas por dia. Roberto sentiu como se tivesse levado um tapa. 2,5 milhões. Isso era o que ele gastava em um carro novo, em uma viagem de férias. Para ela, havia representado uma década de sacrifícios. O telefone dele tocou novamente. Desta vez, era sua filha, Beatriz. Pai. A voz dela estava carregada de emoção. Eu vi os vídeos. Como você pôde fazer isso? Beatriz, filha, deixe-me explicar. Não há explicação para o que eu vi, interrompeu ela. Estou com vergonha de ser sua filha. Como você pôde ser tão cruel com aquela moça? A ligação foi cortada. Roberto olhou para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Sua filha tem razão para ter vergonha, disse Ana Paula. Porque a vergonha não é dela, é sua. Helena colocou a mão no braço do marido. Roberto, vamos embora. Você já causou dano suficiente. Mas ele não conseguia se mover. Era como se suas pernas tivessem virado chumbo. 20 anos construindo sua reputação, sua posição social, seus negócios, e tudo estava desmoronando por causa de alguns minutos de raiva mal direcionada. Eu posso pagar, disse ele de repente. Quanto você quer? 3 milhões? 5 milhões? Eu compro o restaurante de volta. Ana Paula o olhou com uma expressão que mesclava pena e determinação. Senhor Roberto, o dinheiro não resolve tudo. Este lugar não está à venda. E mesmo que estivesse, eu não venderia para o senhor nem por 10 milhões. Por quê? Gritou ele, perdendo completamente o controle. Por que está fazendo isso comigo? Porque durante 10 anos o senhor fez isso comigo, respondeu ela simplesmente. A diferença é que eu não tive escolha. O senhor tem. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada de um homem mais jovem, bem vestido, que se dirigiu diretamente a Ana Paula. Ana, disse ele beijando sua testa, está tudo bem? Vi as notificações no celular. Está tudo bem, Paulo, respondeu ela, relaxando pela primeira vez. Este é meu noivo, Paulo Henrique. Paulo, este é o senhor Roberto Tavares. Paulo estendeu a mão educadamente, mas Roberto não correspondeu ao cumprimento. Noivo? Repetiu ele, como se a palavra fosse estranha. Nos casamos mês que vem, explicou Ana Paula com um sorriso genuíno. Paulo é médico no Hospital das Clínicas. Nos conhecemos quando eu quebrei o pulso aqui no restaurante, carregando uma bandeja pesada demais. Roberto se lembrou vagamente do incidente. Ana Paula havia ficado afastada por 2 semanas e ele tinha reclamado com o antigo dono sobre a demora no atendimento. Você quebrou o pulso trabalhando aqui? Perguntou Helena, horrorizada. Quebrei, confirmou Ana Paula. E voltei a trabalhar antes do tempo porque precisava do dinheiro. O gesso ainda estava no braço. Paulo colocou o braço ao redor dos ombros de Ana Paula, de forma protetiva. Ela me contou algumas das humilhações que sofreu aqui, disse ele, olhando diretamente para Roberto. Sinceramente, não sei como ela aguentou tanto tempo. Aguentei porque precisava, respondeu Ana Paula, e porque sabia que um dia tudo isso mudaria. Roberto sentiu uma raiva irracional do jovem médico. Não apenas Ana Paula havia conseguido comprar o restaurante, como também tinha encontrado alguém que a amava e respeitava. Tudo o que ele sempre teve de graça, ela havia conquistado com esforço e dignidade. Escutem, tentou ele mais uma vez. Eu sei que cometi erros. Posso mudar. Posso ser diferente. O senhor teve 45 anos para aprender a ser diferente, disse Ana Paula. Não é algo que se aprende da noite para o dia. Helena se aproximou de Ana Paula. Posso fazer uma pergunta pessoal? Como você conseguiu manter sua dignidade durante todos esses anos? Ana Paula pensou por um momento antes de responder. Minha avó sempre me dizia que a forma como as pessoas nos tratam diz mais sobre elas do que sobre nós.
Eu sabia que o Sr. Roberto não estava me humilhando por causa de quem eu sou, mas por causa de quem ele é. Sua avó é sábia, comentou Helena. Era, corrigiu Ana Paula suavemente. Ela faleceu no ano passado. Foi um dos motivos pelos quais decidi acelerar a compra do restaurante. Queria que ela visse que eu havia conseguido. Roberto sentiu uma pontada estranha no peito. Não era exatamente culpa, mas algo próximo disso. Ele nunca havia parado para pensar que Ana Paula tinha uma vida fora daquele lugar. Pessoas que a amavam, sonhos e perdas. Onde você aprendeu tantos idiomas? Perguntou Helena. Na internet, principalmente, respondeu Ana Paula. Comprei um celular usado e baixava aplicativos gratuitos. Estudava durante as pausas no transporte público antes de dormir. O alemão aprendi porque tinha muitos clientes alemães aqui. Queria entender o que diziam sobre a comida, sobre o atendimento. E sobre você, acrescentou Paulo com amargura. Ana Paula assentiu tristemente. E sobre mim. Descobri que alguns clientes estrangeiros faziam comentários muito cruéis, achando que ninguém entendia. Não apenas o Sr. Roberto. Meu Deus, murmurou Helena. Por quanto tempo você aguentou isso? 10 anos, respondeu Ana Paula. Desde os 18 até agora, aos 28. Roberto fez as contas rapidamente. Ela havia começado a trabalhar ali quase menor de idade. Tinha sido apenas uma adolescente quando ele começou a descarregar suas frustrações nela. Você tinha apenas 18 anos quando começou aqui? Perguntou Helena. 17, na verdade, corrigiu Ana Paula. Mentia sobre a idade porque precisava do emprego. Meu pai havia ficado desempregado e minha mãe estava doente. Eu era a única fonte de renda da família. E o antigo dono sabia? Quis saber Paulo. Seu Joaquim suspeitava, mas fingiu não perceber porque eu era uma boa funcionária. Ele foi sempre muito gentil comigo. Roberto se lembrou do antigo proprietário. Joaquim era um senhor português que havia chegado ao Brasil com nada e construído aquele negócio do zero. Sempre tratava a todos com respeito, funcionários e clientes igualmente. Por que o seu Joaquim vendeu o restaurante? Perguntou Helena. Ana Paula baixou os olhos. Ele ficou doente. Câncer. Precisava de dinheiro para o tratamento e os filhos dele moram em Portugal. Quando soube que ele pretendia vender, juntei todas as minhas economias e fiz uma proposta. Mas 2,5 milhões? Como uma garçonete consegue juntar tanto dinheiro? Insistiu Roberto, ainda incrédulo. Ana Paula o encarou diretamente. Trabalhando. Algo que talvez o senhor não entenda, já que herdou sua empresa do seu pai. A frase foi como um tapa na cara. Roberto realmente havia herdado a maior parte de seus negócios. Nunca havia precisado lutar por nada da forma como Ana Paula lutou. Isso não é verdade, protestou ele fracamente. Não é? Ana Paula arqueou uma sobrancelha. A Tavares Empreendimentos não foi fundada pelo seu pai em 1978? O senhor não assumiu a empresa aos 25 anos quando se formou em administração. Roberto ficou em silêncio. Ela estava certa, claro, mas como ela sabia tanto sobre sua vida? Como se lesse seus pensamentos, Ana Paula explicou. Quando você é invisível para as pessoas, você aprende muito sobre elas. 10 anos ouvindo suas conversas telefônicas, suas reuniões, suas discussões com a família. Eu sei mais sobre sua vida do que muitos dos seus amigos. Isso é invasão de privacidade, murmurou ele. É consequência de você me tratar como um móvel, retrucou ela. Móveis ouvem tudo e não contam para ninguém. Helena colocou a mão sobre o coração. Ana Paula, eu sinto muito. Eu deveria ter dito algo antes. A senhora sempre foi educada comigo, dona Helena. Nunca foi grosseira ou desrespeitosa. Não tem nada pelo que se desculpar. Mas eu sabia como meu marido tratava as pessoas. Deveria ter o impedido. Ana Paula balançou a cabeça. Não era sua responsabilidade, era dele. Roberto sentiu todos os olhares se voltarem para ele novamente. O peso da culpa e da vergonha estava se tornando insuportável. Está bem, disse ele, a voz saindo rouca. Eu aceito. Não voltarei mais aqui.
mas quero que saibam que isso vai arruinar meus negócios. E você acha que isso me importa? Perguntou Ana Paula. Depois de todos esses anos sendo humilhada, você acha que eu me importo com seus negócios? Paulo se adiantou, colocando-se ligeiramente na frente de Ana Paula. Acho melhor o senhor ir embora antes que a situação piore, disse ele calmamente, mas com firmeza. Quem você pensa que é para me dar ordens? Explodiu Roberto. Alguém que ama e respeita Ana Paula, respondeu Paulo sem se intimidar. Algo que o senhor claramente nunca fez. Helena pegou o braço do marido. Chega, Roberto, vamos embora agora. Mas Roberto não conseguia aceitar a derrota. Não assim. Não depois de 20 anos sendo tratado como realeza naquele lugar. Vocês vão se arrepender disso, disse ele, apontando para Ana Paula. Eu tenho influência nesta cidade. Posso fazer com que este lugar feche em questão de meses. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ana Paula o encarou por um longo momento antes de responder. Faça o que quiser, senhor Roberto. Mas lembre-se de que agora o senhor é que precisa se preocupar com sua reputação. Eu já perdi tudo o que podia perder quando trabalhava para outros. Agora trabalho para mim mesma. Roberto abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela chegada de um grupo de pessoas que ele conhecia bem. Eram outros empresários importantes da cidade, clientes regulares do restaurante. Roberto, disse um deles, surpreso. O que está acontecendo aqui? Helena se adiantou antes que o marido pudesse falar. Carlos, que bom vê-lo. Estávamos justamente saindo. Mas Carlos havia notado a tensão no ar, os telefones sendo guardados rapidamente, as expressões constrangidas de todos os presentes. Ana Paula, cumprimentou ele a jovem proprietária. Soube que você comprou o restaurante. Parabéns. Obrigada, Dr. Carlos, respondeu ela educadamente. Carlos olhou de Roberto para Ana Paula, claramente sentindo que havia perdido algo importante. Aconteceu algum problema? Antes que alguém pudesse responder, um dos outros clientes que havia filmado a cena se aproximou de Carlos. Você precisa ver isso, disse ele mostrando o celular. Roberto viu o horror se espalhando pelo rosto de Carlos, conforme ele assistia ao vídeo. Quando terminou, Carlos olhou para Roberto com uma expressão de nojo. Roberto, isso é verdade. Você realmente fez isso? Carlos, deixe-me explicar. Não há explicação para isso, interrompeu Carlos. Como você pôde tratar Ana Paula dessa forma? Ela sempre foi tão prestativa, tão educada. Vocês não entendem, tentou Roberto desesperadamente. Eu estava estressado, tive um dia difícil. E isso justifica humilhar uma pessoa inocente? Perguntou outro empresário que havia se juntado ao grupo. Roberto olhou ao redor e percebeu que estava cercado, não apenas por desconhecidos, mas por pessoas do seu próprio círculo social, pessoas que ele considerava amigos. Escutem, disse ele, a voz tremendo. Todos nós já perdemos a cabeça alguma vez, todos nós já dissemos coisas de que nos arrependemos. Mas não assim, respondeu Carlos. Nunca assim, Roberto. O que eu vi naquele vídeo foi crueldade pura. Ana Paula observava a cena em silêncio. Não havia satisfação em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. Doutores, disse ela educadamente, não precisam se envolver nisso. O problema já foi resolvido. Ana Paula, disse Carlos, se aproximando dela. Eu quero que saiba que nem todos os clientes deste restaurante são como Roberto. A maioria de nós tem o maior respeito por você e pelo trabalho que faz. Fazia, corrigiu ela com um pequeno sorriso. Agora sou a patroa. Carlos sorriu de volta. E uma patroa que merece todo o sucesso do mundo. Se precisar de alguma coisa, de apoio, de indicações de clientes, pode contar comigo. E comigo também, acrescentou outro empresário. E comigo, disse um terceiro. Roberto assistia horrorizado, enquanto seu próprio círculo social se voltava contra ele e oferecia apoio à mulher que ele havia humilhado por anos. Vocês não sabem o que estão fazendo, murmurou ele. Vocês não conhecem a história toda. Conhecemos o suficiente, respondeu Carlos firmemente. E francamente, Roberto, estou decepcionado. Pensei que você fosse melhor que isso.
Helena puxou o marido pelo braço. Roberto, por favor, vamos embora antes que isso piore ainda mais. Desta vez, ele não resistiu. Permitiu que a esposa o conduzisse em direção à saída, mas parou quando Ana Paula falou. Senhor Roberto. Ele se virou, uma última centelha de esperança brilhando em seus olhos. Espero que o senhor aprenda algo com isso, disse ela. Espero que entenda que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, independentemente da posição social ou do trabalho que fazem. Roberto a encarou por um longo momento. Havia algo em seus olhos escuros que ele nunca havia notado antes. Inteligência, determinação, força. Como ele pôde ser tão cego durante todos aqueles anos? Você não faz ideia do que acabou de fazer, disse ele, sua voz baixa e cheia de ressentimento. Fiz o que deveria ter feito há muito tempo, respondeu ela. Defendi minha dignidade. E com essas palavras, Roberto Tavares saiu do restaurante onde havia sido rei por 15 anos, agora banido como um plebeu qualquer. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Do lado de fora, Helena finalmente explodiu. Roberto, como você pôde? Como pôde ser tão cruel com aquela moça? Ela podia ser nossa filha. Nossa filha? Roberto riu amargamente. Nossa filha nunca trabalhou um dia na vida, nunca precisou servir ninguém. E graças a Deus por isso, retrucou Helena. Mas isso não te dá o direito de humilhar quem precisa trabalhar para sobreviver. Eles caminharam em silêncio até o carro. Roberto estava perdido em pensamentos sombrios. Como tudo havia dado tão errado. Pela manhã ele era um empresário respeitado, com problemas, mas ainda respeitado. Agora era um pária social com vídeos virais mostrando seu pior lado. Helena, disse ele quando entraram no carro, você vai me perdoar? Ela o olhou com lágrimas nos olhos. Eu não sei, Roberto. Sinceramente não sei. Preciso de tempo para processar o que vi hoje. Mas você é minha esposa. Deveria ficar do meu lado. Sou sua esposa há 22 anos, respondeu ela. Mas hoje vi um lado seu que nunca havia visto. Ou talvez tenha visto e escolhido ignorar. Roberto ligou o motor com mãos trêmulas. O telefone dele tocou mais uma vez. Era seu sócio minoritário, Marcos. Roberto, precisamos conversar urgentemente, disse Marcos assim que ele atendeu. Marcos, posso te ligar mais tarde? Estou passando por uma situação delicada. É exatamente sobre essa situação que quero falar, interrompeu Marcos. Os vídeos estão viralizando. Nossos clientes estão cancelando contratos. Preciso saber o que aconteceu. Roberto fechou os olhos. Nem 2 horas haviam se passado e os efeitos já estavam se espalhando como um vírus. Posso explicar tudo pessoalmente, disse ele. Espero que possa, respondeu Marcos com frieza. Porque se não conseguir controlar essa situação, teremos que tomar medidas drásticas. A ligação foi encerrada. Roberto olhou para Helena, que havia ouvido tudo. Medidas drásticas? Perguntou ela. Provavelmente querem me afastar da empresa temporariamente, respondeu ele com amargura, até a poeira baixar. E seria tão ruim assim? Roberto a encarou chocado. Como pode perguntar isso? Aquela empresa é minha vida. E Ana Paula, a vida dela não importa? Os 10 anos que ela passou sendo humilhada por você não importam? Helena, pelo amor de Deus, ela é apenas uma garçonete. Será? Corrigiu Helena, ecoando as palavras de Ana Paula. Agora ela é uma empresária bem-sucedida que fala 9 idiomas e construiu um futuro com as próprias mãos. Roberto não respondeu. Não conseguia admitir, nem para si mesmo, que estava sentindo algo que nunca havia experimentado antes. Inveja. Inveja de uma ex-garçonete que havia conseguido algo que ele nunca tivera. O respeito genuíno das pessoas. De volta ao restaurante, Ana Paula estava tentando normalizar o ambiente. Os clientes aos poucos voltaram às suas conversas, mas ela podia sentir que algo havia mudado. Havia uma energia diferente no ar, como se todos estivessem mais conscientes da humanidade dos funcionários. Você está bem? Perguntou Paulo, abraçando-a por trás. Estou, respondeu ela, encostando-se nele. Na verdade, estou melhor do que bem.
Sinto como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Não acredito que você aguentou isso por 10 anos. Também não acredito que finalmente acabou. Carlos se aproximou deles. Ana Paula, posso fazer uma sugestão? Claro, Dr. Carlos. Você deveria organizar um evento de relançamento do restaurante. Mostrar para a cidade que este lugar agora tem uma nova gestão, uma nova filosofia. Posso ajudar a convidar pessoas influentes. Ana Paula considerou a sugestão. É uma boa ideia, mas quero que seja algo especial. Algo que represente realmente o que este lugar significa para mim. O que você tem em mente? Perguntou Paulo. Quero fazer um jantar beneficente, disse ela, os olhos brilhando com uma ideia. Para arrecadar fundos para um projeto que sempre sonhei. Criar um curso de idiomas gratuito para jovens carentes. Carlos sorriu amplamente. Brilhante. Isso vai mostrar a todos o tipo de pessoa que você realmente é. E vai ser um contraste gritante com o comportamento do Roberto, acrescentou Paulo. Ana Paula balançou a cabeça. Não quero que seja sobre o Sr. Roberto. Quero que seja sobre algo positivo, sobre construir alguma coisa boa. Enquanto isso, na empresa de Roberto, a situação estava se deteriorando rapidamente. Marcos havia convocado uma reunião de emergência com todos os sócios, e Roberto sabia que não seria nada agradável. Senhores, começou Marcos assim que Roberto entrou na sala de reuniões. Todos vocês já viram os vídeos que estão circulando nas redes sociais. Os outros sócios evitaram o olhar de Roberto. Alguns balançavam a cabeça com desaprovação. Marcos, tentou Roberto. Posso explicar? Não há explicação para o que vimos, interrompeu outro sócio, Antônio. Roberto, seu comportamento foi deplorável. Vocês não entendem a pressão que estou sofrendo, protestou Roberto. Os negócios não vão bem, os investidores alemães recuaram. E isso justifica humilhar uma funcionária? Perguntou Marcos. Você percebe que essa moça tinha apenas 18 anos quando começou a trabalhar lá? Praticamente uma criança? Roberto sentiu o sangue ferver. Ela não era uma criança, era uma funcionária. Era uma menina que precisava trabalhar para sustentar a família, corrigiu Antônio. E você a tratou como lixo por 10 anos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Roberto olhou ao redor da mesa e viu apenas rostos desapontados e julgadores. Vocês são meus sócios há anos, disse ele desesperadamente. Conhecem meu caráter, sabem que tipo de pessoa eu sou. Achávamos que sabíamos, respondeu Marcos. Mas hoje descobrimos quem você realmente é quando ninguém está olhando. 3 clientes importantes já cancelaram contratos conosco, acrescentou outro sócio. As ações da empresa caíram 5% só hoje. Roberto sentiu o pânico tomar conta dele. Isso é temporário. As pessoas vão esquecer. Sempre esquecem. Não desta vez, disse Marcos, balançando a cabeça. Os tempos mudaram, Roberto. As pessoas não toleram mais esse tipo de comportamento. Então, o que vocês estão propondo? Perguntou Roberto, embora já soubesse a resposta. Afastamento temporário, respondeu Marcos, até conseguirmos contornar esta crise. Afastamento? Roberto se levantou bruscamente. Esta empresa é minha. Meu pai a fundou. E você está destruindo o legado dele, retrucou Antônio. Seu pai jamais trataria alguém da forma como você tratou aquela moça. Roberto sabia que Antônio estava certo. Seu pai havia sido um homem íntegro, que tratava todos os funcionários com respeito e dignidade. Ele havia desonrado a memória do pai. Por quanto tempo? Perguntou ele, derrotado. Até a situação se estabilizar, respondeu Marcos. Pode ser algumas semanas, podem ser alguns meses. E se eu me recusar? Então teremos que considerar medidas mais drásticas, disse Marcos com frieza. Roberto olhou mais uma vez ao redor da mesa. Estes homens haviam sido seus amigos por décadas. Agora o olhavam como se fosse um estranho. Está bem, disse ele finalmente. Aceito o afastamento temporário. Há mais uma coisa, acrescentou Marcos. Queremos que você faça uma declaração pública pedindo desculpas. O quê? Roberto explodiu novamente. Jamais. Roberto, disse Antônio calmamente. Você pode fazer isso por vontade própria,
ou podemos tornar obrigatório como condição para seu retorno. Roberto fechou os olhos. Tudo estava desmoronando. Sua carreira, sua reputação, sua posição social. Tudo por causa de alguns minutos de raiva descontrolada. Preciso de tempo para pensar, murmurou ele. Você tem até amanhã, disse Marcos. A declaração deve ser feita até o final da tarde. Roberto saiu da reunião como um homem derrotado. No corredor, encontrou sua secretária, Márcia, que trabalhava com ele há mais de 15 anos. Senhor Roberto, disse ela, claramente desconfortável. Eu vi os vídeos. Márcia, você me conhece. Sabe que tipo de pessoa eu sou. Ela hesitou antes de responder. Na verdade, senhor Roberto, o que eu vi nos vídeos não me surpreendeu tanto assim. Roberto parou no meio do corredor. O que você quer dizer com isso? O senhor sempre foi muito duro com os funcionários, respondeu ela cuidadosamente. Eu já ouvi gritar com o pessoal da limpeza, ser grosseiro com entregadores, tratar mal recepcionistas de outros escritórios. Eu não sabia que você havia notado. Eu sempre notei, disse Márcia, mas nunca achei que fosse meu lugar dizer alguma coisa. Roberto sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo de seus pés. Se até Márcia, que ele considerava leal e discreta, havia notado seu comportamento, quantas outras pessoas também haviam notado e se calado? Márcia, disse ele, a voz saindo rouca. Você acha que eu sou uma má pessoa? Ela o olhou com pena antes de responder. Acho que o senhor se esqueceu de que outras pessoas têm sentimentos. Acho que o poder e o dinheiro fizeram o senhor perder a compaixão. Mas eu posso mudar, disse ele desesperadamente. As pessoas podem mudar. Podem, concordou ela, mas só se realmente quiserem, e só se estiverem dispostas a admitir que estavam erradas. Roberto voltou para sua sala e fechou a porta. Pela primeira vez em anos, ele estava completamente sozinho com seus pensamentos, e não gostava nada do que via. Seu telefone tocou. Era Beatriz, sua filha. Pai! A voz dela ainda estava fria. Beatriz, filha, que bom que você ligou. Pai, eu preciso perguntar uma coisa. É verdade que você tratava mal os funcionários do restaurante há anos? Roberto hesitou. Poderia mentir para sua própria filha? Poderia fazer com que ela acreditasse que tudo não havia passado de um mal-entendido? Beatriz, pai, por favor, seja honesto comigo. É verdade? Sim, sussurrou ele. É verdade. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que Roberto pensou que ela havia desligado. Beatriz, você ainda está aí? Estou, respondeu ela, e ele podia ouvir que estava chorando. Pai, como você pôde? Como pôde ser tão cruel? Eu não sei, filha. Sinceramente não sei. Aquela moça, Ana Paula, ela podia ser eu. Se as circunstâncias fossem diferentes, se você não fosse rico, eu poderia estar no lugar dela. Mas você não está, disse ele fracamente. Mas poderia estar, explodiu Beatriz. E se estivesse, como eu me sentiria sendo tratada daquela forma? Como qualquer pessoa se sentiria? Roberto não sabia o que responder. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Pai, continuou Beatriz, sua voz mais calma agora. Eu te amo. Você é meu pai e sempre será. Mas estou com vergonha do que você fez. E não vou poder olhar para você da mesma forma até que você faça algo para consertar isso. O que você quer que eu faça? Peça desculpas. Publicamente. E não apenas porque seus sócios estão forçando você a fazer isso. Faça porque é a coisa certa a fazer. A ligação foi encerrada, deixando Roberto sozinho mais uma vez. Ele olhou pela janela do seu escritório, observando a cidade lá embaixo. Tantas pessoas caminhando pelas ruas, cada uma com sua própria história, seus próprios sonhos e dificuldades. Por quanto tempo ele havia sido cego para a humanidade dessas pessoas? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Roberto chegou em casa para encontrar Helena fazendo as malas. O que você está fazendo? Perguntou ele alarmado.
Vou ficar na casa da minha irmã por alguns dias, respondeu ela sem olhar para ele. Preciso de tempo para pensar. Helena, por favor, não me deixe sozinho agora. Ela finalmente o encarou. Roberto, há quanto tempo você me trata com carinho genuíno? Há quanto tempo você me pergunta sobre meu dia, sobre meus sentimentos, sobre meus sonhos? Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Não conseguia se lembrar da última vez que havia realmente se interessado pela vida emocional de sua esposa. Você me trata melhor que tratava Ana Paula, continuou Helena. Mas isso não é muito difícil, considerando como você a tratava. Helen, eu posso mudar. Vou mudar. Talvez, disse ela fechando a mala. Mas eu preciso ver isso para acreditar, e preciso de espaço para processar tudo o que descobri sobre o homem com quem sou casada. Roberto a observou saindo de casa, sentindo-se mais perdido do que nunca. Em menos de 12 horas, havia perdido seu restaurante favorito, sua reputação profissional, o respeito dos colegas, e agora sua esposa estava se afastando dele. Ele se serviu um copo de uísque e se sentou na poltrona de couro que havia sido de seu pai. Por anos havia se sentado ali se sentindo como um rei. Agora se sentia como um impostor. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era um artigo online sobre o incidente no restaurante. O título o fez gelar. Empresário milionário humilha garçonete que se revela poliglota e proprietária do estabelecimento. O artigo já tinha centenas de comentários, todos condenando seu comportamento. Algumas pessoas até haviam encontrado informações sobre sua empresa e estavam pedindo boicote aos seus serviços. Roberto baixou o aplicativo do Instagram e procurou pelo perfil de Ana Paula. Ela tinha uma conta pessoal com algumas fotos do restaurante, do noivo, de viagens que havia feito. Na descrição estava escrito: acredito que todas as pessoas merecem respeito e dignidade, independentemente de sua posição social. Ele rolou pelas fotos, vendo Ana Paula sorrindo com Paulo, abraçada com uma senhora que provavelmente era sua mãe, formada em algum curso de idiomas. Havia uma foto dela mais jovem, claramente de alguns anos atrás, com um uniforme de garçonete. Ela sorria, mas Roberto podia ver cansaço em seus olhos. Em uma das fotos mais recentes, ela estava assinando alguns papéis em um escritório. A legenda dizia: depois de 10 anos de trabalho duro, hoje realizei um sonho. Obrigada a todos que acreditaram em mim. Roberto percebeu que ela nunca havia postado nada negativo sobre ele ou sobre o restaurante. Mesmo durante todos os anos de humilhação, mesmo tendo motivos para estar amarga ou revoltada, ela havia escolhido focar no positivo, nos seus objetivos. Ele voltou ao site de notícias e leu os comentários mais uma vez. Muitas pessoas estavam compartilhando suas próprias experiências com patrões ou clientes abusivos. Histórias de humilhação, de pessoas sendo tratadas como menos humanas por causa de seu trabalho ou posição social. Uma frase de um dos comentários o atingiu particularmente: o dinheiro não compra classe. A Ana Paula demonstrou mais classe em 5 minutos do que esse homem em toda a sua vida. Roberto fechou o telefone e terminou seu uísque. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava sendo forçado a confrontar quem realmente era, e não gostava nada do que via. Na manhã seguinte, Ana Paula chegou ao restaurante mais cedo que o normal. Havia vários buquês de flores na entrada, cartões de apoio e até algumas pessoas esperando para falar com ela. Ana Paula, chamou uma senhora de cabelos grisalhos. Eu queria agradecer pelo que você fez ontem. Agradecer? Por quê? Porque você deu voz a todos nós que já fomos humilhados por pessoas que se acham superiores. Meu nome é Rosana, trabalho como diarista há 30 anos e já passei por situações parecidas. Ana Paula sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Dona Rosana, muito obrigada por essas palavras. Você é um exemplo para minha filha, continuou a senhora. Ela tem a sua idade e está lutando para terminar a faculdade, trabalhando de garçonete. Depois de ver sua história, ela se sentiu inspirada a não desistir dos sonhos dela. Outras pessoas se aproximaram com histórias similares. Funcionários de vários estabelecimentos, pessoas que haviam passado por humilhações no trabalho,
jovens que estavam lutando para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Vocês me emocionar, disse Ana Paula. Mas eu não fiz nada de extraordinário. Apenas defendi minha dignidade. E foi exatamente isso que tornou seu gesto tão poderoso, respondeu uma jovem. Você mostrou que não importa a nossa posição social. Todos merecemos respeito. Paulo chegou ao restaurante pouco depois e encontrou Ana Paula conversando com um pequeno grupo de admiradores. Como você está se sentindo? Perguntou ele, abraçando-a. Confusa, admitiu ela. Nunca imaginei que uma situação tão desagradável pudesse se transformar em algo positivo. Você transformou em algo positivo, corrigiu ele, com sua dignidade e sua classe. Preciso preparar a declaração sobre o jantar beneficente, disse ela. Dr. Carlos estava certo. Este é o momento perfeito para anunciar o projeto. Enquanto isso, Roberto estava em seu escritório tentando escrever a declaração pública que seus sócios haviam exigido. Já havia rabiscado e jogado fora uma dúzia de rascunhos. Nada soava sincero o suficiente. Márcia entrou com uma xícara de café. Senhor Roberto, posso fazer uma sugestão? Por favor, disse ele desesperado. Pare de tentar soar como um empresário fazendo uma declaração corporativa. Fale como um ser humano que cometeu um erro. Roberto olhou para o papel em branco mais uma vez. Márcia, você acha que Ana Paula vai me perdoar? Não sei, respondeu ela honestamente. Mas acho que o perdão não é o objetivo aqui. O objetivo é fazer a coisa certa. Roberto assentiu e começou a escrever. Desta vez as palavras fluíram com mais facilidade. Meu nome é Roberto Tavares, e ontem cometi um erro que me envergonha profundamente. Humilhei uma jovem trabalhadora que não merecia nenhum desrespeito. Ana Paula Ferreira trabalhou com dignidade e profissionalismo por 10 anos. E durante esse tempo, eu a tratei com crueldade injustificável. Não há desculpa para meu comportamento. Não importa quais problemas pessoais ou profissionais eu possa estar enfrentando, isso jamais justifica tratar outra pessoa com desrespeito. Ana Paula demonstrou mais classe e dignidade em 5 minutos do que eu demonstrei em 45 anos de vida. Ela merece não apenas minhas desculpas, mas também minha admiração e respeito. Para Ana Paula, sinto muito, profundamente. Você não mereceu nem um segundo dos maus tratos que sofreu. Você é uma pessoa extraordinária, que superou obstáculos que eu jamais enfrentei, e fez isso com uma graça que eu claramente não possuo. Para todos os funcionários que já tratei mal ao longo dos anos, vocês também merecem minhas desculpas. Não há justificativa para ter tratado qualquer pessoa como se fosse inferior. Vou usar este momento como uma oportunidade para refletir profundamente sobre meus valores e comportamentos. Espero poder me tornar uma pessoa melhor. Roberto releu a declaração várias vezes antes de enviar para Marcos. Era a primeira vez em sua vida que ele havia admitido publicamente estar errado sobre algo importante. 2 horas depois, a declaração estava sendo compartilhada em todas as redes sociais. Os comentários eram mistos. Alguns elogiavam sua honestidade, outros diziam que era pouco e tardio. Ana Paula leu a declaração em seu telefone durante uma pausa no restaurante. O que você achou? Perguntou Paulo. Sincera, respondeu ela após refletir. Mais sincera do que eu esperava. Você vai responder? Não sei, disse ela. Talvez seja melhor deixar o tempo decidir se ele realmente mudou ou se foi apenas uma estratégia de marketing. Naquela tarde, Ana Paula concedeu uma entrevista para um jornal local sobre seus planos para o jantar beneficente e o projeto de cursos de idiomas. O que a motivou a criar este projeto? Perguntou a jornalista. Acredito que a educação é a forma mais poderosa de transformar vidas, respondeu Ana Paula. Eu tive a sorte de ter acesso à internet e tempo para estudar idiomas. Muitos jovens não têm essa oportunidade. E sobre o incidente com o Sr. Roberto Tavares? Ana Paula pensou cuidadosamente antes de responder. Prefiro focar no futuro. Aquela situação já passou. Agora quero usar a atenção que recebi para fazer algo positivo, para ajudar outras pessoas a alcançarem seus sonhos. Ele publicou um pedido de desculpas hoje. O que achou? Espero que seja sincero, disse ela simplesmente.
Todos merecem uma segunda chance, mas as segundas chances precisam ser conquistadas com ações, não apenas palavras. A entrevista foi ao ar naquela noite, e o contraste entre Ana Paula e Roberto ficou ainda mais evidente. Enquanto ela falava sobre ajudar outros e construir um futuro melhor, a crise dele continuava se aprofundando. Helena assistiu à entrevista na casa de sua irmã. "Que moça impressionante", comentou a irmã. "É", concordou Helena, "e pensar que Roberto a humilhou por anos. Você vai voltar para ele?" Helena suspirou. "Não sei. 22 anos de casamento não são fáceis de jogar fora. Mas também não sei se consigo olhar para ele da mesma forma depois do que vi." "Ele pode mudar", disse a irmã cautelosamente. "Pode", concordou Helena. "Mas aos 45 anos, com uma vida inteira de hábitos ruins, é difícil acreditar que uma humilhação pública vá transformá-lo completamente." 2 semanas se passaram. Roberto havia se mantido afastado da empresa e das redes sociais, tentando refletir sobre sua vida e seus comportamentos. Havia começado a fazer terapia, por insistência de Helena. Durante as sessões, estava sendo forçado a confrontar aspectos de sua personalidade que havia ignorado por décadas. Sua necessidade de se sentir superior aos outros, sua tendência a descarregar frustrações em pessoas que considerava mais fracas, sua incapacidade de enxergar funcionários como seres humanos completos. "Roberto", disse a terapeuta durante uma sessão, "você mencionou que seu pai tratava os funcionários com respeito. Quando você começou a agir diferente?" Ele pensou por um longo momento. "Acho que quando assumi a empresa, de repente tinha poder sobre as pessoas. E poder corrompe, não é?" "Apenas se você permitir", respondeu ela. "Muitas pessoas têm poder e escolhem usá-lo de forma responsável e respeitosa." "Como Ana Paula", murmurou ele. "Como Ana Paula. Ela agora tem poder sobre funcionários, mas escolhe usá-lo de forma construtiva." Roberto assentiu, começando a entender a diferença fundamental entre ele e Ana Paula. Ela havia sofrido e aprendido compaixão. Ele havia tido privilégios e aprendido arrogância. "Doutora", perguntou ele, "você acha que é possível mudar realmente aos 45 anos?" "Depende", respondeu ela. "Você realmente quer mudar ou apenas quer que as consequências de seus atos desapareçam?" Era uma pergunta difícil, e Roberto sabia que precisava ser honesto consigo mesmo para respondê-la. Enquanto isso, o jantar beneficente de Ana Paula estava se tornando o evento social mais esperado da cidade. Centenas de pessoas haviam confirmado presença, incluindo empresários, artistas, políticos locais e, principalmente, pessoas da classe trabalhadora que raramente tinham acesso a eventos em restaurantes elegantes. "Ana", disse Paulo durante um dos preparativos, "você tem certeza de que quer misturar esses dois mundos? Alguns empresários podem se sentir desconfortáveis." "Que se sintam", respondeu ela com determinação. "É exatamente esse tipo de separação que permite que pessoas como o Sr. Roberto existam. É hora de quebrar essas barreiras." "E se ele aparecer?" Ana Paula pausou o que estava fazendo. "Não sei. Sinceramente, não sei como reagiria." "Você o proibiu de voltar ao restaurante?" "Proibi", confirmou ela. "Mas este evento é diferente. É beneficente, é aberto ao público. Não sei se posso legalmente impedi-lo de vir. Mas pode escolher não falar com ele." "Posso", concordou ela. "Mas será que devo?" Era uma pergunta que a atormentava. Por um lado, Roberto havia causado anos de sofrimento. Por outro lado, sua declaração pública havia parecido genuína, e ele estava claramente enfrentando as consequências de seus atos. "O que sua avó diria?" perguntou Paulo. Ana Paula sorriu tristemente. "Ela diria que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado." "Sabe a senhora." "Era", concordou Ana Paula. "Mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa confiar novamente." Na véspera do jantar beneficente, Roberto estava em casa, sozinho, lendo sobre o evento nos jornais. Helena ainda não havia voltado, e ele sentia a solidão pesando sobre seus ombros como uma manta de chumbo. Beatriz havia ligado algumas vezes,
mas as conversas eram tensas e formais. Ela ainda estava magoada e decepcionada com o pai. Roberto olhou para o convite do jantar beneficente que havia chegado por correio. Era um convite genérico enviado para centenas de pessoas, não um convite pessoal, mas estava ali, sobre sua mesa, como um desafio. Ele poderia ir? Deveria ir? Ana Paula havia dito que ele estava proibido de voltar ao restaurante, mas aquele era um evento público. Tecnicamente, ele tinha o direito de comparecer, mas ter o direito de fazer algo não significava que deveria fazê-lo. Roberto ligou para Helena. Helena, como você está? Bem, respondeu ela, mas sua voz soava distante. E você? Solitário, admitiu ele. Helena, posso perguntar uma coisa? Claro. Você acha que eu deveria ir ao jantar beneficente da Ana Paula? O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que Roberto pensou que ela havia desligado. Helena, estou aqui, respondeu ela finalmente. Roberto, por que você quer ir? Não sei, respondeu ele honestamente. Talvez para mostrar que apoio o projeto dela. Talvez para tentar reparar um pouco do dano que causei. Ou talvez, disse Helena cuidadosamente, para aliviar sua própria culpa. Roberto refletiu sobre as palavras da esposa. Talvez, admitiu. Mas seria tão ruim assim? Se eu fosse lá, comprasse alguns dos leilões beneficentes, doasse uma quantia significativa para o projeto dela? Roberto, disse Helena com um suspiro. O problema não é o dinheiro. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é que você ainda não entende que não pode comprar o perdão das pessoas. Então o que eu posso fazer? Nada, respondeu ela. Absolutamente nada. E talvez seja exatamente isso que você precisa aprender, que às vezes não há nada que possamos fazer para consertar o que quebramos. A ligação foi encerrada, deixando Roberto com uma verdade desconfortável. Algumas coisas na vida não podem ser compradas, negociadas ou consertadas. Algumas consequências precisam simplesmente ser aceitas e suportadas. Na noite do jantar beneficente, o restaurante de Ana Paula estava transformado. Luzes suaves criavam uma atmosfera acolhedora, flores decoravam cada mesa e um pequeno palco havia sido montado para apresentações musicais. Ana Paula usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, seu cabelo solto pela primeira vez em anos. Ela circulava entre as mesas, cumprimentando convidados, agradecendo apoios, explicando o projeto de cursos de idiomas. Ana Paula, disse Carlos, se aproximando dela. O evento está maravilhoso. Você deveria estar orgulhosa. Estou, respondeu ela sorrindo genuinamente. Ainda não acredito que conseguimos reunir tanta gente. Olhe só quem veio, disse Paulo, apontando discretamente para a entrada. Ana Paula se virou e viu Dona Rosana, a diarista que havia conversado com ela algumas semanas antes, entrando nervosamente no restaurante, com um vestido claramente emprestado, mas impecavelmente passado. Com licença, disse Ana Paula para Carlos, dirigindo-se rapidamente para a entrada. Dona Rosana, exclamou ela, abraçando a senhora. Que alegria vê-la aqui. Ana Paula, querida, disse a senhora, visivelmente emocionada. Eu nunca entrei em um lugar tão elegante. Não sei se deveria estar aqui. A senhora não apenas deveria estar aqui, como é uma das pessoas mais importantes desta noite, respondeu Ana Paula firmemente. Venha, quero apresentá-la a algumas pessoas. Ana Paula passou os próximos minutos apresentando Dona Rosana para empresários e pessoas influentes, contando sua história de trabalho duro e dignidade. A cada apresentação, a senhora se sentia mais confiante e à vontade. Viu? Sussurrou Ana Paula no ouvido dela. A senhora pertence a qualquer lugar onde escolher estar. Foi então que Ana Paula notou um movimento na entrada que fez seu sorriso congelar. Roberto Tavares havia chegado. Ele estava sozinho, vestindo um terno escuro impecável, carregando um envelope que provavelmente continha uma doação. Seus olhos procuraram Ana Paula na multidão, e quando se encontraram, ela viu algo que nunca havia visto antes. Vergonha genuína. Ana, murmurou Paulo ao seu lado. Ele veio. Vejo isso, respondeu ela, sua voz saindo mais firme do que esperava.
Roberto se aproximou lentamente, claramente nervoso. As conversas ao redor diminuíram de volume conforme as pessoas notavam sua presença. Alguns sussurravam entre si, outros o encaravam abertamente. Ana Paula, disse ele quando chegou perto o suficiente. Espero que não se importe com minha presença. Sei que disse que eu estava proibido de voltar, mas... Este é um evento público, interrompeu ela calmamente. O senhor tem o direito de estar aqui. Obrigado, disse ele visivelmente aliviado. Eu trouxe isto. Ele estendeu o envelope para ela. Senhor Roberto, disse ela sem pegar o envelope. Posso perguntar por que veio? A pergunta o pegou desprevenido. Ele havia ensaiado várias respostas, mas agora todas pareciam inadequadas. Eu queria apoiar seu projeto, disse ele finalmente. Por quê? Insistiu ela. Roberto olhou ao redor, notando que várias pessoas estavam ouvindo a conversa. Porque é a coisa certa a fazer, respondeu ele. E desde quando o senhor se preocupa em fazer a coisa certa? A pergunta saiu mais dura do que Ana Paula pretendia. Roberto baixou a cabeça. Desde que percebi o tipo de pessoa que me tornei. Ana Paula o estudou por um longo momento. Havia algo diferente nele. A arrogância havia sido substituída por algo que parecia humildade genuína. Senhor Roberto, disse ela finalmente, o senhor pode ficar. Pode fazer sua doação, mas quero deixar algo claro. Isso não apaga o que aconteceu. Isso não nos torna amigos. Isso não significa que confio no senhor. Entendo, respondeu ele. E não espero nada disso. Então, o que espera? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Espero que talvez um dia você possa me ver como um ser humano que cometeu erros terríveis, aprendeu com eles e está tentando ser melhor. Não espero perdão, não espero amizade, apenas humanidade. A resposta surpreendeu Ana Paula. Era diferente de qualquer coisa que Roberto havia dito antes. Está bem, disse ela, mas se causar qualquer tipo de problema ou constrangimento esta noite, se tratar mal qualquer pessoa aqui, o senhor será escoltado para fora. Entendo, concordou ele. E Ana Paula, parabéns pelo projeto. É uma iniciativa maravilhosa. Ele se afastou para encontrar uma mesa, deixando Ana Paula confusa e ligeiramente perturbada. Havia algo diferente nele, mas ela não conseguia decidir se era genuíno ou apenas uma performance bem ensaiada. Como você está se sentindo? Perguntou Paulo. Confusa, admitiu ela. Ele parece diferente. Pessoas como Roberto Tavares não mudam da noite para o dia. Eu sei, concordou ela. Mas também sei que julgar as pessoas sem lhes dar uma chance de mudar me tornaria tão cruel quanto ele era. Durante o jantar, Ana Paula observou Roberto discretamente. Ele comeu em silêncio, não tentou chamar atenção para si mesmo, e quando o garçom derramou um pouco de vinho em sua manga, ele simplesmente sorriu e disse que não foi nada demais. Era um comportamento completamente diferente do homem que havia explodido com ela semanas antes por algumas gotas de café. Quando chegou a hora dos discursos, Ana Paula subiu ao pequeno palco. Boa noite a todos, começou ela. Primeiro, quero agradecer a cada pessoa que está aqui esta noite. Vocês tornaram possível um sonho que carrego há anos. Aplausos calorosos ecoaram pelo salão. O projeto Idiomas para Todos nasceu da minha própria experiência, continuou ela. Eu sei como é sentir-se limitada pela barreira da linguagem. Sei como é querer se comunicar, querer aprender, querer crescer, mas não ter recursos para isso. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Roberto por um momento. Também sei como é ser tratada como se fosse menos importante por causa do trabalho que faço. Por isso, este projeto não é apenas sobre ensinar idiomas. É sobre dignidade. É sobre mostrar para jovens carentes que eles merecem as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa. Mais aplausos, desta vez ainda mais entusiasmados. Durante os últimos anos, algumas situações me ensinaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em quanto dinheiro ela tem ou que posição ocupa na sociedade, disse ela. E Roberto sentiu que ela estava falando diretamente com ele. O valor está na forma como tratamos uns aos outros.
especialmente aqueles que consideramos menores que nós. As palavras atingiram Roberto como flechas. Cada frase era uma lembrança de seus próprios fracassos como ser humano. Por isso, continuou Ana Paula, este projeto é dedicado a todas as pessoas que já foram humilhadas, desrespeitadas ou tratadas como invisíveis. Vocês importam. Vocês merecem respeito. E vocês podem alcançar qualquer sonho que tenham. Quando Ana Paula terminou seu discurso, a ovação foi ensurdecedora. Roberto se viu aplaudindo também, lágrimas correndo por seu rosto sem que ele percebesse. Após o jantar, enquanto os convidados circulavam admirando os itens do leilão beneficente, Roberto se aproximou de Ana Paula novamente. Seu discurso foi poderoso, disse ele. Obrigada, respondeu ela, ainda mantendo certa distância. Ana Paula, posso perguntar uma coisa? Pode. Como você consegue não sentir raiva? Como consegue transformar dor em algo positivo? A pergunta a pegou desprevenida. Era profunda e parecia genuína. Eu senti raiva, admitiu ela. Por anos. Mas a raiva estava me destruindo por dentro. Estava me tornando amarga. Decidi que preferia usar essa energia para construir algo bom. E o perdão? Perguntou ele hesitantemente. Como funciona o perdão? Ana Paula o estudou cuidadosamente antes de responder. O perdão não é sobre esquecer o que aconteceu ou fingir que não foi importante. O perdão é sobre liberar a raiva que estava me envenenando. É sobre decidir que não vou deixar as ações de outras pessoas controlarem minha felicidade. Isso significa que você me perdoou? Significa que estou tentando, respondeu ela honestamente. Mas perdão não é a mesma coisa que confiança. Confiança precisa ser reconstruída com ações consistentes ao longo do tempo. Roberto assentiu, entendendo que ela havia lhe oferecido mais do que ele merecia. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. O que eu poderia fazer para começar a reconstruir essa confiança? Ana Paula pensou por um longo momento. Pare de focar em mim, disse ela finalmente. Pare de tentar consertar especificamente o que fez comigo. Em vez disso, torne-se o tipo de pessoa que jamais faria isso com ninguém. Como? Comece tratando bem cada pessoa com quem encontrar. O porteiro do seu prédio, a pessoa que limpa seu escritório, o garçom que te serve, o entregador que traz sua comida. Trate a todos com a mesma cortesia que trataria um cliente importante. Roberto absorveu cada palavra. E se eu fizer isso, se eu realmente mudar, você consideraria me dar uma segunda chance? Ana Paula balançou a cabeça. Senhor Roberto, o senhor ainda não entendeu. Não se trata de me dar uma segunda chance. Se trata de dar a si mesmo a chance de ser uma pessoa melhor. Se trata de viver de uma forma que o permita se olhar no espelho com orgulho. Mas e nós? Poderíamos não ser amigos, mas pelo menos civilizados um com o outro? Talvez, respondeu ela. Mas isso depende inteiramente das suas ações futuras, não das suas promessas atuais. Naquele momento, Paulo se aproximou. Ana, o pessoal do leilão quer falar com você. Já vou, respondeu ela. Então se virou para Roberto. Senhor Roberto, obrigada por vir. Obrigada pela doação. Mas agora preciso cuidar dos meus convidados. Claro, disse ele. Ana Paula, obrigado por me deixar ficar. Sei que não merecia essa cortesia. Ela assentiu e se afastou, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos. O evento foi um sucesso retumbante. O leilão arrecadou mais dinheiro do que Ana Paula havia sonhado, e dezenas de pessoas se ofereceram como voluntárias para o projeto de idiomas. Quando a noite chegou ao fim, Roberto foi um dos últimos a sair. Ele se aproximou de Ana Paula uma última vez. Boa noite, disse ele simplesmente. Boa noite, senhor Roberto. Ana Paula, eu quero que saiba que seu projeto vai mudar muitas vidas. Espero que sim. E quero que saiba que você me fez questionar coisas sobre mim mesmo que eu nunca havia questionado antes. Ana Paula o encarou por um momento. Isso é bom ou ruim? Doloroso, admitiu ele. Mas necessário.
Roberto saiu do restaurante carregando mais do que apenas o peso de sua própria culpa. Carregava também uma estranha sensação de esperança. Talvez fosse possível mudar. Talvez não fosse tarde demais para se tornar o tipo de homem que seu pai havia sido. Nos meses que se seguiram, Roberto se dedicou silenciosamente à sua transformação pessoal. Ele continuou na terapia, voltou gradualmente ao trabalho com uma abordagem completamente diferente e começou a implementar as sugestões de Ana Paula. Ele cumprimentava todos os funcionários de seu prédio pelo nome. Agradecia sinceramente aos garçons. Tratava sua secretária com respeito e consideração. Parava para conversar com o pessoal da limpeza e realmente se interessava por suas vidas. As mudanças não passaram despercebidas. Márcia comentou que nunca havia visto o chefe tão humano. Os funcionários do prédio começaram a cumprimentá-lo de volta com sorrisos genuínos. Até mesmo seus sócios notaram a diferença em seu comportamento durante as reuniões. Helena também notou. Depois de 3 meses de separação, ela concordou em voltar para casa, mas com a condição de que Roberto continuasse na terapia. "Você realmente mudou", disse ela uma noite, observando-o agradecer calorosamente à empregada doméstica por ter preparado o jantar. "Estou tentando", respondeu ele. "Todos os dias estou tentando. Por que você nunca foi assim antes?" Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. "Porque nunca fui forçado a ver as outras pessoas como seres humanos completos. Para mim, elas eram apenas funções. O garçom era apenas alguém que trazia comida. A faxineira era apenas alguém que limpava. Eu nunca parei para pensar que elas tinham vidas, sonhos, famílias, problemas. E agora? Agora vejo Ana Paula em cada pessoa que trabalha para sustentar a família. Vejo a dignidade que ela manteve, mesmo sendo humilhada, e me pergunto como consegui ser tão cego por tanto tempo." Beatriz também começou a notar as mudanças no pai. Durante um almoço, ela o observou conversando respeitosamente com o garçom, perguntando sobre sua família, seu dia. "Pai", disse ela depois que o garçom se afastou, "você está diferente." "Espero que melhor." "Muito melhor", confirmou ela. "Mas por que demorou tanto? Por que precisou humilhar Ana Paula para aprender isso?" Era uma pergunta difícil, mas justa. "Porque eu estava cego pela arrogância", respondeu ele. "E às vezes precisamos de um choque para enxergar a verdade sobre nós mesmos." "Você já tentou falar com ela novamente?" "Não", disse Roberto. "Ela deixou claro que eu precisava mudar primeiro, e ainda estou mudando." "Mas você gostaria de falar com ela?" Roberto considerou a pergunta. "Gostaria de poder agradecê-la", disse ele finalmente. "Não para aliviar minha culpa, mas para reconhecer que ela me ensinou algo fundamental sobre humanidade." Enquanto isso, o projeto de Ana Paula estava prosperando. Ela havia aberto 3 turmas de idiomas gratuitas e a lista de espera crescia a cada semana. Jovens carentes estavam aprendendo inglês, espanhol, francês e alguns até mesmo alemão. "Ana", disse Paulo uma noite enquanto ela revisava currículos dos novos alunos. "Você viu isso?" Ele mostrou o celular com uma matéria sobre a empresa de Roberto. O título dizia: "Mudança na liderança. Empresa implementa novas políticas de respeito e inclusão." Ana Paula leu a matéria com interesse. Aparentemente, Roberto havia implementado um programa de treinamento obrigatório sobre respeito no local de trabalho, havia criado um comitê de funcionários para reportar problemas e havia aumentado significativamente os benefícios para funcionários de níveis mais baixos. "Interessante", murmurou ela. "Você acha que é genuíno?" "Não sei", admitiu ela. "Mas se for, é um bom começo." "Você ainda pensa nele?" Ana Paula pausou o que estava fazendo. "Às vezes", disse ela honestamente. "Não romanticamente, não com raiva. Mas curiosidade, talvez. Me pergunto se ele realmente mudou ou se está apenas administrando sua imagem pública. Há uma forma de descobrir." "Qual?" "Observar como ele trata pessoas quando acha que ninguém está vendo." Ana Paula assentiu. Era um bom conselho. Algumas semanas depois,
Ana Paula estava saindo de uma farmácia quando viu Roberto do outro lado da rua. Ele estava parado ao lado de seu carro, conversando com um homem mais velho que carregava uma caixa de papelão cheia de objetos pessoais. Ela se escondeu atrás de um poste para observar. O homem mais velho estava claramente chateado, gesticulating e balançando a cabeça. Roberto ouvia atentamente, ocasionalmente colocando a mão no ombro do homem em um gesto de apoio. Depois de alguns minutos, Roberto abriu o porta-malas de seu carro e tirou sua carteira. Ele ofereceu dinheiro ao homem que inicialmente recusou. Roberto insistiu e finalmente o homem aceitou, abraçando Roberto com lágrimas nos olhos. Ana Paula ficou observando enquanto Roberto ajudava o homem a carregar a caixa até um ponto de ônibus próximo. Esperou com ele até o ônibus chegar e acenou quando o homem partiu. Somente então Roberto notou que estava sendo observado. Seus olhos encontraram os de Ana Paula do outro lado da rua. Por um momento, eles simplesmente se encararam. Então Roberto acenou discretamente e entrou em seu carro. Ana Paula ficou parada ali por vários minutos, processando o que havia visto. Aquele não parecia ser o comportamento de alguém que estava apenas gerenciando sua imagem pública. Parecia genuíno. Naquela noite, ela contou para Paulo o que havia presenciado. "O que você está pensando?" perguntou ele. "Que talvez as pessoas realmente possam mudar", respondeu ela. "Que talvez a humilhação que ele sofreu o tenha realmente transformado." "E o que você quer fazer com essa informação?" Ana Paula pensou por um longo momento. "Nada, por enquanto. Mas estou começando a acreditar que a transformação dele pode ser real." 6 meses após o jantar beneficente, Ana Paula recebeu uma carta no restaurante. O remetente era Roberto Tavares. "Cara Ana Paula, espero que esta carta não seja uma intrusão indesejada em sua vida. Sei que você deixou claro que eu deveria focar em mudar a mim mesmo, não em consertar nossa relação específica, e é exatamente isso que tenho tentado fazer. Escrevo hoje não para pedir perdão novamente, nem para tentar justificar meu comportamento passado. Escrevo para informá-la de algo que acho que você merece saber. Há 3 meses, criei um fundo de bolsas de estudos para jovens carentes que queiram estudar idiomas ou fazer cursos técnicos. O fundo leva o nome de minha falecida avó, mas é inteiramente inspirado em você e em seu projeto. Até agora, conseguimos dar bolsas para 42 jovens. Alguns estão estudando inglês para conseguir empregos melhores. Outros estão fazendo cursos técnicos. Uma jovem está estudando alemão porque sonha em trabalhar em uma empresa alemã. Não estou contando isso para impressioná-la ou para ganhar pontos. Estou contando porque você plantou uma semente que cresceu em algo maior do que eu imaginava possível. Também quero que saiba que, nos últimos 6 meses, tenho tratado cada pessoa que encontro com o respeito que sempre mereceram. Não é algo que faço pensando em você, mas algo que faço porque finalmente entendi que é a única forma certa de viver." Minha esposa voltou para casa. Minha filha voltou a falar comigo com carinho. Meus funcionários me tratam com respeito genuíno, não com medo. Pela primeira vez em anos, consigo me olhar no espelho sem sentir vergonha. Nada disso justifica os anos de humilhação que você sofreu. Nada disso apaga a dor que causei. Mas quero que saiba que sua dignidade, sua força e sua capacidade de transformar sofrimento em algo positivo mudaram não apenas minha vida, mas as vidas de dezenas de outras pessoas. Você não precisa responder esta carta, não precisa me perdoar, não precisa fazer nada além de continuar sendo a pessoa extraordinária que sempre foi. Mas se algum dia você se sentir confortável para uma conversa civilizada, ficarei honrado em ouvi-la. Com profundo respeito e admiração, Roberto Tavares PS. Anexei informações sobre o fundo de bolsas. Se conhecer jovens que poderiam se beneficiar, por favor os indique. Não é preciso mencionar meu nome ou nossa história. Ana Paula leu a carta 3 vezes antes de mostrá-la para Paulo. "O que você acha?" perguntou ela. "Acho que ele realmente mudou", respondeu Paulo após ler. "Esta carta não é sobre ele. É sobre você e sobre as pessoas que estão sendo ajudadas." "Você acha que eu deveria responder?" "Acha que quer responder?"
Ana Paula refletiu. Parte de mim quer. Não porque o perdoei completamente, mas porque reconheço a mudança. E talvez seja a hora de deixar o passado no passado. Então responda. Ana Paula pegou uma folha de papel e começou a escrever. Senhor Roberto, recebi sua carta e as informações sobre o fundo de bolsas. É uma iniciativa louvável que certamente mudará muitas vidas. Nos últimos meses, observei discretamente algumas de suas ações. Vi como você trata pessoas na rua. Li sobre as mudanças em sua empresa. Soube do fundo de bolsas através de outros canais antes mesmo de receber sua carta. Não vou fingir que esqueci os anos de humilhação. Não vou fingir que nossa relação pode simplesmente voltar ao que era antes, porque nunca tivemos uma relação de respeito mútuo. Mas reconheço sua transformação. Reconheço que você se tornou o tipo de pessoa que jamais faria novamente o que fez comigo. Se você quiser, pode vir ao restaurante na próxima quinta-feira às 15h. Estaremos fechados para o público, fazendo preparativos para um evento. Podemos conversar, mas quero deixar algo claro. Não será um pedido de desculpas formal. Não será um momento de perdão dramático. Será apenas duas pessoas que compartilharam uma experiência transformadora, reconhecendo como essa experiência mudou ambas. Ana Paula Ferreira. Na quinta-feira seguinte, Roberto chegou ao restaurante exatamente às 15h. Ana Paula o recebeu na porta, e pela primeira vez em anos eles se cumprimentaram sem tensão ou hostilidade. Como você está? Perguntou ele. Bem, respondeu ela. E você? Melhor do que estive em muito tempo. Eles se sentaram em uma mesa no centro do restaurante vazio. Era estranho estar ali sem outros clientes, sem o barulho de conversas e talheres. Ana Paula, começou Roberto. Eu quero que saiba que... Roberto, interrompeu ela, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Não precisa. Já sei o que você quer dizer. Sabe? Sei que está arrependido. Sei que mudou. Sei que entende agora o que fez de errado. E sei que isso não é sobre conseguir meu perdão. Roberto assentiu. Então por que me convidou para vir aqui? Ana Paula pensou por um momento. Porque quero que saiba que sua transformação não passou despercebida. E quero que saiba que, apesar de tudo, estou orgulhosa de você. As palavras o surpreenderam completamente. Orgulhosa? Orgulhosa porque sei como é difícil mudar. Sei como é doloroso confrontar nossos próprios defeitos. E sei que você não precisava fazer isso. Poderia ter continuado vivendo na negação, culpando outros pelos seus problemas. Mas não poderia, disse ele. Não depois de ver quem eu realmente era através dos seus olhos. Roberto, disse Ana Paula. Posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Nos primeiros anos que trabalhei aqui, eu chorava todas as noites. Não apenas por causa de como você me tratava, mas por causa de como me sentia sobre mim mesma. Comecei a acreditar que talvez eu realmente fosse inferior, talvez realmente merecesse ser tratada daquela forma. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ana Paula, deixe-me terminar, disse ela suavemente. Foi minha avó que me ensinou que a forma como as pessoas nos tratam diz mais sobre elas do que sobre nós. Foi ela que me ajudou a manter minha dignidade, mesmo quando outros tentavam tirá-la de mim. Sua avó era sábia. Era. E ela também me ensinou que perdoar não é esquecer, mas é libertar-se do peso da raiva. Roberto esperou, sentindo que ela estava chegando a um ponto importante. Por isso, continuou Ana Paula, eu quero que saiba que te perdoo. Não porque você merece, não porque mudou, mas porque carregar raiva estava me impedindo de ser completamente feliz. Roberto sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ana Paula, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa continuar sendo a pessoa que se tornou. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso de anos de conflito finalmente se dissipando. Posso perguntar uma coisa? Disse Roberto eventualmente. Pode. O que você espera do futuro? Para você, para o projeto, para a sua vida? Ana Paula sorriu. Paulo e eu vamos nos casar mês que vem.
Queremos ter filhos. O projeto de idiomas está crescendo. Estamos pensando em abrir uma sede maior. E este restaurante, este lugar que já foi palco de tanta dor, se tornou um símbolo de dignidade e transformação. E sobre nós? Perguntou Roberto cautelosamente. Podemos ser conhecidos civilizados? Podemos, respondeu ela. Mas não vou fingir que somos amigos. Somos duas pessoas que compartilharam uma experiência difícil e aprenderam com ela. É mais do que eu merecia, disse Roberto. É exatamente o que você merecia como ser humano em transformação. Roberto se levantou para ir embora. Ana Paula, disse ele na porta. Obrigado. Por tudo. Por sua dignidade. Por sua força. Por me mostrar quem eu realmente era e por me dar a chance de me tornar alguém melhor. Roberto, respondeu ela. Obrigado por provar que as pessoas podem mudar. Isso me dá esperança na humanidade. Eles se despediram com um aperto de mão respeitoso e Roberto saiu do restaurante pela última vez. Não porque estava proibido de voltar, mas porque sua jornada naquele lugar havia chegado ao fim. Ana Paula ficou parada na porta, observando-o se afastar. Sentia uma sensação estranha de fechamento, como se um capítulo muito longo de sua vida finalmente tivesse terminado. Paulo chegou poucos minutos depois. Como foi? Perguntou ele. Difícil, admitiu ela. Mas necessário. Acho que ambos precisávamos desse fechamento. Você realmente o perdoou? Perdoei, confirmou ela. Não pelo que ele fez, mas pelo que eu preciso para seguir em frente. E agora? Ana Paula olhou ao redor do restaurante que havia se tornado sua vida, seu santuário, seu símbolo de que sonhos podem se tornar realidade com trabalho duro e determinação. Agora vivemos, disse ela simplesmente. Vivemos, amamos, construímos coisas boas e esperamos que nossa história inspire outras pessoas a nunca desistir de sua dignidade. Fim da história. Agora conte para nós, o que achou desta história de transformação e perdão? Você acredita que Roberto realmente mudou ou acha que foi apenas estratégia? Conhece alguém que passou por humilhações similares no trabalho? Compartilhe sua opinião nos comentários com palavras sinceras sobre como histórias assim podem inspirar mudanças em nossa sociedade. Obrigada por sua companhia nesta jornada emocionante. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.